Ia ficar quieto de estar só 20, recebendo. 29 é aquele negócio que já bate na porta, né, velho? Você sabe que cara, não tem muito tempo ali pra futebol e tem outras oportunidades que você tá, às vezes deixa passar porque você tá ali. E todo mundo me falava, cara, meu padrasto conversava comigo, e aí, o que você vai fazer, sabe, assim, fez 24, final do ano, o que você vai fazer agora, 25, o que você vai fazer agora, e aí com 22 anos, 21 para 22 anos, eu conheci a Rafaela, que é minha atual esposa, e a gente começou essa história com 21 para 22. E, cara, assim, meu sogro perguntava qual que é o seu plano B, e eu não tinha plano B. Meu plano B era ser jogador de futebol profissional, bem sucedido. Almejando um time maior, cara. né? E com 29 anos eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus, né? Porque eu falei assim, cara, se eu treino bem, jogo bem, tenho resultado positivo, por que que o negócio não vai para frente? Lógico que ao longo desse tempo todo, né, de 18 para 19 ali de profissional, para 29, tive meus erros, assim como meus acertos também, coisas normais, mas eu falava assim, cara, não pode. Pessoas com muito mais erros, tá? Aquela autojustificação, sabe? Que você quer botar o peso, jogar o cara não fez nada nesse campeonato e ele tá fechando um contrato com o Fluminense. Eu que fui o camisa 10 e artilheiro. Eu lembro Você fica tentando jogar pros Isso, outros cara. a sua frustração, né? Eu lembro de um caso na Tombense, na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Tombense hoje está na segunda divisão do Brasileiro, um time conhecido. Na época ele não era conhecido, eu fui morar em Tombos, uma cidade na divisa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Longe pra cacete. Segunda divisão do Mineiro. Cara, eu era camisa 10, fui um dos artilheiros do time, saí de lá sem contrato. E o time é de um principal empresário do futebol brasileiro. Saí de lá sem contrato, sem nada, sem perspectiva nenhuma. O meu reserva fechou um contrato de 4 anos com o Náutico. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. Tá errado esse negócio. Tá errado, cara. E aí, cara, com 29 anos eu fui começar a ler Bíblia, ir em culto, ir na missa, ir no centro espírita. Eu falei, eu preciso entender um pouco do que tá acontecendo aí. O que é isso? A chave virou. Você entendeu? Aí eu preciso entender um pouco mais. Aí foi quando Deus me pegou de jeito. E um dia ele falou pra mim, muito rasgado. Claramente. Falou assim, ó, você precisa parar de jogar futebol. Aquilo ali, eu decidi, né? Decidi seguir o evangelho, não ser evangélico. Decidi ter um norte na minha vida, a palavra de Deus. E a trindade, né? Jesus, Espírito Santo e Deus. E aqui quando ele pegou e falou assim, é pra parar de jogar de futebol. Cara, eu lembro até hoje, assim, eu falei, e agora? E assim, eu nunca precisei falar assim, ó, vou parar de beber, vou parar, tenho, né? Não é que eu vou parar, tenho que parar de beber porque a Bíblia está pedindo, tenho que parar de sair, não. Eu parei porque alguma coisa me completou. Aquilo que eu buscava na bebida não me satisfazia mais. Eu brinco lá com os meninos que eu falo, o tal de Jesus, o Espírito Santo me completou. Agora, a minha primeira decisão muito forte em Deus foi o parar de jogar futebol. Escutar ele e falar assim, não, eu não entendia. Eu não entendia o porquê dessas coisas, dessas teofanias acontecer, Deus falar comigo, uma imaginação minha, alguma coisa disso. Por que ele falou desse jeito? Irmão, passou no outro dia, eu liguei pro meu padrasto, falei assim, ó, vou parar de jogar futebol, preciso da sua ajuda. Ele falou assim, vem aqui para Rio Branco, vem aqui pro Acre, a gente vai conversar. E aí você toma a decisão. Aí eu falei, não, a decisão tá tomada, vou parar de jogar futebol. E isso é o meu padrasto era um dos principais que falava assim, eu quero que você pare de jogar e vai trabalhar e vai estudar, mas quando eu tomei realmente a decisão, ele sempre foi um cara muito sensato e justo, ele falou assim, vem aqui que nós precisamos conversar. Não concordou, né? Porque às vezes você podia se arrepender depois, ele não queria... Porque eu sempre fui desse cara imediatista, produtivo, quero fazer, vamos botar, se é o que tem que fazer. Aí fui pra lá, fiquei 4 meses lá com ele. E aí ele ainda me arrumou um time pra jogar lá, o time do bairro dele. Pra quem ele fala assim, não, joga aqui no Atlético Acreano, joga aqui, vai lá. Eu falei assim, não tô com cabeça, cara. Acabei de sair de lá. Andei pra um lado, andei pro outro. E, enfim, ele
arrumou lá um jeito, pagou minha transferência, ele pagava meu salário. Você vai jogar aí sim e tal, e vai ficar aqui comigo. E eu fiquei morando com ele lá 4 meses. Quando eu voltei de lá, ele voltou assim, ó, vou te dar R$ 1.500 por mês, vou te ajudar, mas é para você estudar e vou pagar a sua faculdade. Eu falei, não, faculdade não precisa. Eu consegui a bolsa na Universo, eu vou jogar pela faculdade, vou prestar serviço para a faculdade. Eu só preciso desse dinheiro aí. Voltei do Acre. Eu ainda não tinha achado nenhuma igreja, alguma parede aqui em Goiânia para compartilhar. Uhum. Lá no Acre eu achava, nos times que eu jogava eu já tinha. Isso tudo muito rápido, questão de 4 meses, tudo dentro de um ano. E aí um dia eu saí da minha casa. Eu chorando muito nessa época, cara. Sabe assim, eu não cheguei a ter uma depressão porque eu tinha um complemento na relação de Jesus, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que eu não tinha mais aquela rotina de sair para treinar. Mesmo empregado ou desempregado, você tinha um objetivo na vida, você tinha um propósito para cumprir, um sonho para ser realizado. E eu saí de casa chorando, cara, para ir para a igreja, chorando. Eu falei assim, ó, tô saindo de casa aqui para ir na Sal da Terra. Aí errei o caminho, parei numa igrejinha na 90 aqui chamada Intimidade com Deus. Aí parei o carro e falei, o que eu vim fazer aqui? Eu não erro o caminho, a 90 é pra ir, Sal da Terra é em cima, a Intimidade com Deus está aqui. Peguei o carro, dei ré, voltei na 90 e fui para Sal da Terra. Cheguei lá, tal, né, não bateu aquele negócio. E eu sempre fui assim, Deus, ou você fala comigo, ou você vai perder um guerreiro. Você entendeu? Tô pau pra toda obra. Fui pra casa, beleza, tal. Aí no domingo eu fazendo o meu culto sozinho, comecei a orar, comecei a falar com ele, tal, não sei o que, escuto a voz de novo falando assim comigo. Você vai aprender a fazer as coisas do meu jeito ou você vai continuar fazendo as coisas do seu jeito? Eu te mostrei um local para você cultuar, para você aprender. Você quis ir no seu local, fique à vontade. Cara, do jeito que ele falou, eu já terminei, peguei minhas coisas e pum, botei lá na igrejinha da 90. Porta fechada, tal, bati, nada, tal, não sei o que, vi a plaquinha lá, cultos, quarta, 19h30 e domingo às 18h30. Primeiro dia, irmão, de igreja, na hora que eu entrei na igreja, eu chamava muita gente para ir comigo. Falava assim, tô indo para a igreja, mãe, vamos. Tinha problema com a Rafaela, que estava comigo, né, que é a minha atual esposa, desde os 22, isso eu já estava com 29, a gente já tinha 8 anos de relacionamento, 7 anos de relacionamento. Eu falei, vamos comigo na igreja, pra vocês entenderem, porque eu sou um novo Felipe, então ninguém ia. No dia que eu decidi ir na intimidade com Deus, minha avó, lá de casa, que é uma guerreira nata, esposa do meu avô que jogou futebol, falou assim, eu vou com você. Cara, eu não estava indo mais sozinho para a igreja. Eu estava indo com a presença de Deus, que eu tive a certeza. Quando minha avó falou, vou com você. Cara, até minha avó tá passando problema de saúde aí. Eu lembro disso até hoje. Falei assim, cara, o senhor é foda, Deus. O senhor é foda mesmo. Você não tem jeito com o senhor. E eu entrei na igreja, mano, eu não vi culto. Eu chorei o culto inteiro. E aí fiz amizade com o pastor, passei, né, a ser membro dali, foi muito bacana. E um belo dia, eu fazia faculdade, já comecei a trabalhar, eu fazia curso de funcional o tempo inteiro, minhas especializações, meus cursos são em treinamento funcional. Já dava, né, trabalho, né, já trabalhava, já dava os personagens, já trabalhava com futebol. Aí fui ser técnico do Aparecidense Sub-21, Sub-20. Futebol de campo. Futebol de campo, fiz peneira, tal, trabalhei, beleza. Vi um lado do futebol do qual eu sabia, mas experimentei, vivenciei o lado do dirigente, do cartola, do treinador que pode manipular tudo aquilo, os bastidores inteiros. E aí Deus falou assim, ó, é pra parar com o futebol, não é pra mexer com o futebol. Você não entendeu ainda, meu amigo? Pra parar com o futebol.
Aí finalizei o contrato, o projeto, cheguei era o Aparecidense com uma parceria com o Country Club. Aí eu falei, ó, não quero mais, não vou mexer com isso. O dia que eu falei que parei, subi no altar da igreja, da intimidade com Deus, isso eu já estava lá aprendendo, lendo, tendo intimidade, né? Entendendo um pouco mais do ser filho de Deus, de ser essa filiação, e ser evangélico tem uma total diferença nisso aí, de ser crente. Tem uma diferença muito grande. É um título legal, mas existe uma diferença muito grande. E sim,